a experiência do usuário é uma das coisas mais importantes dentro do Power BI. Formatação condicional, títulos dinâmicos, todas essas coisas melhoram a usabilidade dos nossos dashboards. E com a dica que eu vou dar hoje, elas ficaram muito mais simples de fazer. Ficou curioso? Então fica comigo até o final do vídeo. Então, pessoal, como eu tinha falado na intro, a experiência do usuário, ou seja, o dashboard ficar com uma aparência e uma usabilidade boa para o usuário final, é a coisa mais importante dentro do dashboard. Óbvio, os dados e a qualidade da informação também. Mas ser fácil e ser agradável de usar, você ganha muitos pontos com o usuário final. Então, como é que a gente fazia antes dessa dica que eu vou passar? A gente, para, por exemplo, criar uma cor aqui, isso aqui a gente criaria uma medida, né? Então, a gente criaria uma medida aqui de cores, né? Essa medida de cor ia entrar aqui, ó, cor sales que eu criei, e aí se eu quisesse um valor de vendas acima de 600 mil, ia ser vermelho, se não ia ser verde. E assim a gente ia fazendo com tudo. Se eu quisesse criar um título dinâmico, eu ia ter que criar uma medida para isso. Agora, a gente pode fazer usando as medidas de visual, tá? Ou seja, a gente vai calcular no próprio visual. A gente não vai ficar criando métricas e medidas aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou duplicar essa página para a gente poder ver a diferença, tá? E aqui, então, ó, eu vou limpar a formatação primeiro, para a gente deixar ele do jeito que ele veio, sem nenhum tipo de formatação aqui nas colunas. Então, ó, tô tirando a cor, tá? Então ele está todo azulzinho. E agora eu quero criar uma nova medida aqui. Eu posso fazer de duas maneiras. Aqui no Tooltip, que daí ele não vai aparecer dentro dos gráficos, né? Ou eu posso vir aqui, ó, em New Visual Calculation, o novo visual calculado. Ou aqui, ó, Add, e aí aqui na data, nos dados, ó, um outro visual calculado. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma medida DAX para a gente fazer, ó, dentro do nosso visual. Ou seja, ele criou essa tabela aqui, que isso aqui nada mais é do que uma transposição do que é o gráfico. Então, é um gráfico com ano, semestre, mês e os valores de venda. Então, como é que a gente faz aqui? Então, vou criar uma medida. Por exemplo, vamos dizer que eu quero que o maior mês de vendas seja verde e o menor vermelho. Como é que a gente poderia fazer isso? Tá? Então, a gente poderia fazer aqui, ó. Vamos começar chamando de Color Code Vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um switch. Um switch true se meu total de vendas for igual ao quê? Ao max x, que eu quero interagir em todo o visual, ou seja, em todas as colunas do meu visual, ou seja, eu quero todos os rows do meu visual, tá? Essa função rows, ela só existe aqui nos visuais calculados, tá? O que a rows faz? Ela faz a interação ocorrer em todas as linhas do visual, ou seja, aqui a gente tem uma tabela, 2010, 2011, semestre 1, 2, dezembro, janeiro, fevereiro, e assim por diante, e ele vai fazer a interação em cada uma dessas linhas, tá? Eu quero que os rows do que total de vendas e fecho, né? Se não for true, eu quero desculpe, se o switch aqui é true, do total de vendas igual ao maior valor, eu quero que seja green. E agora, eu vou copiar aqui só para facilitar a minha vida. Mas, se o total de vendas for igual ao min x, agora eu não quero o max, eu quero o min, ou seja, o menor valor, min x, do que? De todos os rows total de vendas. Então, se for isso, eu quero que seja red, vermelho.
e fecho. Ó, tá vendo que ele vai pegar aqui, ó, no total dezembro, ele pegou que é o menor valor. Aí aqui ele tá pegando, ó, o maior valor é vermelho, verde de dezembro. Só que isso vai funcionar para contexto que tiver no gráfico, tá? Então a gente vai ver agora. Uma coisa que a gente vai ter que fazer, isso aqui, ele sai automaticamente com a formatação errada. Ele normalmente vai sair como número. Então, a gente tem que formatar essa color code para texto para poder adicionar no gráfico, né? Então, venho aqui nela, clico. Ó, tá vendo que ela ficou aqui no meu tooltip? Então, eu clico nela, venho aqui em propriedades e formato de dados. Ó, aí eu vou procurar, ó, color code vendas e vou colocar como texto. Beleza? Como eu falei, ó, estão vendo que ela não aparece aqui, ó, mesmo que eu abra minha pasta, ela não aparece. Por quê? Porque ela é um visual, é uma medida que só vai aparecer dentro do próprio visual. Ela não polui aqui o ambiente. Então, isso é uma vantagem, tá? Então, vamos vir agora aqui, deixa eu sair desse visual, vamos vir aqui de volta para o nosso dashboard. Vamos colocar aqui, então, no visual, a coluna, eu quero uma fórmula, quero que seja um valor, e esse valor, ó, estão vendo aqui, ó, dados no visual, ou seja, os dados que estão aqui no visual. Aí ele aparece, ó, nossa color code vendas. E dou um OK. Ó, então estão vendo? Menor ano vermelho, que é 2010, o maior valor 2013. Ó, aí se eu descer para o próximo nível, mesma coisa, ó, o menor valor, maior valor, menor valor, maior valor. E uma coisa que é legal quando a gente usa aquela rows é que isso aqui vai ser dinâmico, ou seja, ele vai respeitar o que está aqui. Se eu tirar essas sales aqui, se eu tirar, desculpe, os anos aqui, vamos lá. Vou tirar tudo isso. E vou botar agora que eu quero o país. Vou deixar aqui, país. Ó, ele automaticamente já vai responder para o país. Legal, né? Eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer também medidas de cálculo, né? Que são muito mais simples. Por exemplo, média móvel. Média móvel para fazer no DAX tradicional, ela é bem complexa. É uma medida que fica bem grande. E se a gente fizer aqui usando nossas medidas de visual, vamos fazer o seguinte. Então, vamos aqui. Ó, eu quero um novo visual calculado. E aí eu vou querer aqui, ó. Pode ser soma acumulada, moving average, média, percentual, percentual do total. Eu posso fazer várias coisas. Eu vou querer então aqui, ó, percentual do total. Estão vendo? Ó, que ele cria já uma medida para nós. Ele é um divide do field, qual field, do total de vendas, qual field, de novo, total de vendas, e o axis, que é o nosso eixo, eu quero o nosso sales territory key. Eu vou botar rows aqui, todos os rows, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir nosso total de vendas, vai colapsar tudo, ou seja, mostrar todos os valores. Collapse all é como se fosse o equivalente a um all, só que é uma fórmula que também só vai funcionar aqui. E aperto Enter. Ó, estão vendo que ele funcionou? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou formatar ele. E eu quero que o formato... Ué, Sales Territory Country nunca vai fazer, né? Percentual do total. Aqui ele. Ó, eu quero que seja decimal, show. Mas o formato eu quero que seja percentual. Beleza. E agora, tá vendo aqui ó, que ele está aqui? Então eu vou trocar agora o nosso gráfico. Vou fechar aqui. Então eu vou trocar o nosso gráfico e vou acrescentar, eu quero um gráfico que seja de barras e linhas. Então é aqui, ó, nas linhas eu vou botar o percentual do grande total. Deixa eu ajeitar aqui agora a formatação dele, né, do visual. Colunas. Agora eu quero nas linhas. Séries para todo mundo. Tá aqui ela. E
o nosso valor. Vamos ver se ele ficou. Acho que ele não ficou. Ele não salvou aqui o percentual. Agora sim, tá? Então, ó, estão vendo que ele ficou 6,74, 31,98, 30,86 e assim consecutivamente, né? Então, vocês viram que tem uma infinidade de coisas que dá para ser feito? Muito legal. Então, agora vamos para o último exemplo, que é criar, por exemplo, título dinâmico. Então, aqui. A gente vai fazer em duas partes, tá? A primeira, o cálculo propriamente dito, e depois a gente junta o texto. Então, o que que eu quero? Eu vou dizer aqui, maior país com vendas. Então, eu vou fazer primeiro uma variável, que eu quero trazer o maior valor. Então, V maior. E vai ser a mesma coisa que a gente fez antes, um max x da total dos rows, no total de vendas. Tá? Depois eu vou dar um return, que vai ser o quê? Um calculate do meu selected value, ou seja, do meu país, ou seja, eu quero que ele traga o maior nome de país para o maior valor de vendas. Meu selected value, onde valor de vendas, total de vendas, é igual a V maior, que é a nossa variável. E para garantir, ó, se eu der um Enter assim, ele vai só aparecer aqui, ó, nos Estados Unidos. Ele não vai aparecer no total. Então, a gente tem que usar uma função chamada expand all, tá? Que ela vai expandir para os próximos níveis. Então, o que que a gente faz? Por fora aqui, ó, a gente usa um expand all, tá? Qual é a expressão que eu quero? Que é essa daqui. E qual é o meu axis? Que vai ser os meus rows, igual a gente fez antes. Ó, estão vendo que ele aparece aqui? Por que que eu fiz isso? Porque os títulos, eles não têm contexto. O contexto deles é o total, né? Então a gente precisa que o total reflita o resultado que a gente quer, tá? E aí agora, daria para fazer numa outra, se quiser, para ficar mais organizado. Ou dá para fazer aqui, ó. Eu vou fazer por aqui só para a gente simplificar. Eu vou acrescentar um texto agora. E Estados Unidos é o país com mais vendas. E fecho. Ó, então tá vendo aqui, ó, United States é o país com mais vendas. Beleza. Agora vamos voltar aqui para o nosso visual. Eu tenho que editar ela, né? Que nem a gente fez com as outras. Eu vou clicar nela e vou editar. Se ele deixar. E ele tinha fechado. Daqui, vamos editar no propriedades. Formato de dados. O maior país com vendas, eu quero que ele seja um texto. Aí agora eu vou vir aqui no visual. No meu título, eu não quero mexer no título, eu quero um subtítulo. Então eu vou botar aqui ele, ó, vou limpar e vou acrescentar um subtítulo aqui, ó. Ó, estão vendo que ele está aparecendo aqui, ó, maior país com vendas? Dou um OK. E está aqui, ó. Estados Unidos é o país com mais vendas. Se a gente trocar o ano, ou se a gente filtrar um ano específico aqui, ele vai funcionar. Como eu dupliquei, o bookmark foi para o outro lado, então não tem problema. Mas se eu filtrar aqui, ó, vamos pegar, sei lá, vamos filtrar por aqui. Eu quero filtrar esse valor aqui. Ó, Austrália é o país com maior vendas. Se eu botar aqui, Austrália continua. Se eu fizer aqui, Estados Unidos. Se eu fizer aqui, continua Estados Unidos. Mas viram que ficou dinâmico também? Então é isso. Óbvio, dá para fazer da maneira de antes. Assim, é mais... Minha sugestão seria mais quando tu vai fazer para um único gráfico. Porque às vezes tu vai usar o mesmo color code em vários gráficos diferentes, em várias tabelas, em vários locais diferentes. Aí faz sentido criar uma medida como a gente sempre cria. Mas se tu for fazer só específico para um visual, faz direto. As formas são mais simples e fica menos poluído aqui a nossa lista de medidas. Beleza? Espero que tenham curtido.
E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Então já deixa teu like e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.